O mundo tá chato? Será que as empresas estão sendo canceladas injustamente por conta de algumas opiniões? É isso que a gente vai conversar aqui nesse papo, do qual eu tenho uma honra gigante de contar, tanto com a Olivia quanto com o Bara. Vem com a gente. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do qual eu tenho um carinho muito grande. Por quê? Porque eu sempre tenho a oportunidade, talvez diria o privilégio, de ter pessoas maravilhosas aqui, da qual vocês também agora têm o privilégio de ouvir ou assistir. E eu começo dizendo a respeito de Olivia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Oi, gente, tudo bom? E também o Bara. É um prazer, muito obrigado. Qual é o seu primeiro nome mesmo? Esqueci agora, Rodrigo, né? Ninguém sabe. Mas é Rodrigo, não é? Rodrigo, Ninguém... Rodrigo. Mas você não gosta de Rodrigo? Não, mas tem dois aqui na frente. Virou aqui, quase meme. Então todo mundo me chama de Obara. Então acho que nem. E é um nome muito legal. Eu acho que é um nome... Eu adoro. Eu acho como marca, assim, é uma coisa muito legal. Rodrigo forte, né? É forte. Pavanelli. Eu acho que às vezes quando a gente fala de forte, quando a gente fala de marca, tem que ser forte, mas não precisa ser forte. Ela pode ser às vezes só sonora e fica legal pra caramba, né? Marcante, gostei. Não é? Essa coisa do forte. Olha só, hoje a gente vai falar a respeito de um tema bem interessante que aconteceu, quer queira ou não, na pandemia, só acelerou. Esses dias eu tava, inclusive, lendo um artigo que fala que na pandemia a gente teve 7 anos, acelerou 7 anos o desenvolvimento de uma série de questões. Então, no digital, em demasia. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de outros tipos de trabalho, sendo que você também pode fazer o seu principal. Então, o que antes era chamado de hobby, né? Você é da época do hobby? Não, né? Sou. Ai, qual que é seu hobby? Você não, quantos anos tem? 29. 29? Você já ouviu um pouco de hobby também? Já ouvi. O hobby quer dizer assim, né? A pessoa, tipo, tinha que fazer um trabalho muito chato de manhã e no final de semana, de manhã à tarde, no final de semana ela tinha um hobby, né? E eu acho que a gente foi normalizando o hobby também com o trabalho, né? Que na verdade era um grande preconceito com algumas pessoas, né? Tinham vários, por exemplo, professores meus da faculdade que alguns alunos super sacanas levantavam a mão e falavam: professor, você também trabalha ou você só dá aula? Né? Tipo, isso é uma ideia de diminuir o trabalho do professor, e eu achei que vocês iam rir, vocês cagaram pra minha piada. Então, tudo bem também. Agora, olha só, a gente tem um caso aqui muito interessante da Oli, que a gente meio que descobriu depois. Ela trabalha com a gente no time 11, 99Jobs, e na 99Jobs ela tem uma função de redatora. Se eu falar alguma besteira, você me ajuda. Tá? Roteirista, desculpa, mais do que um redator, um roteirista. Se bem que tá ali, né? Casado, certo. Né? É que o roteirista, ele faz vídeos e, tipo, parte do que você faz é vídeo. Exato. E então, aí no meio do caminho, estávamos aqui todos trabalhando lindo, contentes, mesmo no momento pandêmico. E ela falou assim: gente, eu tenho uma peça de teatro do qual eu passei na seletiva e agora queria negociar com vocês pra gente entender como é que eu posso fazer. A gente olhou e falou: caraca, que legal, que animal. Aqui na 99Jobs, que ou não, e na 11, a gente olhou e falou: pô, isso é legal, isso é bacana. Óbvio que tem algumas empresas que ainda, tipo, estão com uma mentalidade ultrapassada e não entendem isso como uma coisa legal. Mas, quer ou não, são 2 trabalhos. Eles estão talvez dentro do mesmo mundo, mas são diferentes entre si. Conta um pouquinho pra gente, eu dei uma abertura, e uma abertura longa, eu peço perdão por isso, mas conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, pra gente tentar até normalizar isso nas organizações, de que sim, você pode ter 2 funções dentro daquilo que você ama fazer. De fato, assim, eu não imaginei. Na verdade, eu fiquei insegura, né? Porque eu entrei na Nine em abril. E eu comecei o processo para esse musical que eu gravei em fevereiro. Só que eu só recebi o retorno do musical em maio. Ou seja, eu tava há um mês na Nine quando falaram: você passou. E eu fiquei insegura, óbvio, de pedir, né? Porque eu ia precisar trabalhar menos horas, né? Eu ia
precisava trabalhar bem menos horas pra poder gravar aquele filme, porque foi um filme. Quando da pandemia não foi presencial e foi um filme. E aí eu pedi pra Gabi, que era minha chefe na época, falei, então, seguinte, aconteceu isso e tal. Aquelas que você ficou receosa de falar? Mas é lógico, um mês. A garota ia pedir 14 dias, né, pra gravar um filme. Aí eu falei assim, então, Gabi, é o seguinte, tá acontecendo isso. Eu queria muito gravar esse musical, uma oportunidade única. Considerando que eu sou uma mulher trans, né? Então não tem muita oportunidade no mercado, mesmo artístico. A gente não tem muitos papéis pra fazer, não é uma coisa super fácil. E eu já vivencio teatro há 10 anos. Comecei a estudar teatro aos 19 anos, junto com a minha faculdade, né, com publicidade. Mas assim, pouquíssimas oportunidades grandes, assim. Sempre eram trabalhos pequenos e tal. Antes eu já tinha conseguido conciliar trabalhos pequenos com o meu trabalho oficial, mas era sempre um trabalho que, era um dia que eu não ia precisar ir, daí eu conversava com a minha chefe falava, não, beleza, vai lá. Esse não, eram 14 dias. E eu tinha um mês de empresa. Tipo uma licença... eram 14 dias que na verdade, eu ia poder trabalhar, assim, do horário oficial que eu faço, das 10 ao meio-dia, porque do meio-dia em diante eu tinha que estar lá gravando. Falei, não vão deixar, nunca que vão deixar, mas eu pedi e deu tudo certo, vocês deixaram. Mas o mais importante, assim, foi, eu acho que isso só aconteceu porque eu também não deixei faltar com nenhuma demanda, assim. Mesmo trabalhando em um período mais curto, tudo que tinha pra entregar, tudo que precisava fazer, eu fiz nesse período, assim. Então foram 14 dias bastante intensos. Porque eu saía da gravação tarde, mas chegava em casa, tinha que fazer o que tinha pra fazer. A gente te explorava. Não, vocês não. Ah, não. Vocês alguém. não. Quem é? Eu vou anotar o nome. Vocês não, é porque eu poderia acordar mais cedo. Só que eu sou uma pessoa com dificuldades pra acordar cedo, sabe? Do time da Andressa. O time da Andressa tem isso. Eu poderia acordar mais cedo, porque de alguma forma eu acho legal também ter uma contrapartida. Eu tinha um horário que eu não ia cumprir, então devolver essas horas de alguma maneira pra mim era importante, né? Então, e isso não foi descontado de mim. Porque a gente não falou, tipo, nos seus 14 dias você vai ganhar só metade do seu salário. Não, exato, isso não foi descontado. Eu tô perguntando mesmo, porque eu não sei. Não tá? foi. Eu não sei. Não foi. Houve, na verdade, consultas com a Claudinha do RH, por exemplo, a gente vai descontar isso das suas férias e tal. Mas, pelo que eu sei, não foi descontado de mim, assim. Então, era uma questão também de repor, assim, horas, sabe? Então é isso, assim, foram dias intensos, mas foi muito gratificante poder fazer, né? O musical tá em cartaz agora e aí é um outro reconhecimento, assim. Ser artista no Brasil nunca é fácil. Escrever, por exemplo, eu nunca achei que eu fosse ser paga pra escrever, que é o que eu faço na 99, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E você sabe uma coisa que você falou? Quando eu te conheci, faz o quê? Uns 6 meses? Sim. Quando eu te conheci há uns 6 meses, eu lembro exatamente da entrevista que eu tive. Não é todo mundo que sabe, mas eu vou comentar. Eu tenho um acordo aqui com acionistas e conselheiros que até 150 pessoas eu vou conhecer todo mundo. Como a gente está próximo de chegar, talvez eu pare de fazer isso. Mas eu quero entrevistar todo mundo. Eu quero conhecer todo mundo que entra dentro da 99. Isso pra mim é uma coisa muito importante. Todo mundo que entra dentro da Eleven eu quero conhecer a ponto de entender se essas pessoas vão continuar construindo a cultura que a gente tem. E você... Quando tava na entrevista, eu lembro muito de você, mas sabe por que eu lembro? Eu lembro por conta depois de ter te conhecido. Porque eu não sei o que aconteceu, mas a Olivia que eu conheci na entrevista não é a Olivia que eu conheci agora. Uma pessoa totalmente diferente. E eu não sei se eu tô falando pro mal ou tipo, porque eu não gostava daquela Olivia, não é isso. Mas assim, uma Olivia totalmente diferente, né? Tipo, eu acho que agora você comentando isso, tipo, eu nunca imaginei que eu fosse paga pra escrever. É muito doido, né? Tanta gente é paga pra escrever. E por que talvez você não normalizou isso, né? Então, tem muito a ver com a minha vivência mesmo. As oportunidades são diferentes, né? Quando você é uma mulher trans, uma travesti, as oportunidades elas são diferentes, não são iguais, né? Então, assim, eu sou uma pessoa com acessos, né? Eu tenho faculdade, tenho formação. É algo que pessoas trans, no geral, não têm. Pessoas trans, inclusive, são 0,2% nas universidades.
Então, assim, é óbvio que eu também tenho muita síndrome da impostora, né? Comigo, assim, mesmo tendo formação e tal, tenho muita síndrome da impostora, mas, sei lá, é um privilégio, assim, acessos que eu tive que outras gurias não têm e precisam ganhar a vida de outras formas, né? E a realidade assim, a realidade aqui é dura. E a gente tá falando de diversidade sem falar de diversidade, porque o tema não era esse. Uhum. Mas tem uma coisa que dói meu coração. Eu juro pra você te falar. E eu fico até às vezes emocionado com você contando, porque assim, o tanto de gente com um tanto de talento que as empresas, por conta de um estigma, de um selo, elas acabam se reduzindo, diminuindo pessoas, minorizando pessoas, né? A Oli tem um talento incrível. Uma profissional, assim, maravilhosa, entendeu? Que uma série de empresas, talvez, tivesse seus olhos fechados pro seu talento por conta das suas vivências, né? Daquilo que você trouxe como a pessoa que, quer queira ou não, a gente é. E foi isso, assim, Edu. Então, é isso. Eu sou muito grata à Nine. Quando a gente se conheceu 6 meses atrás, eu tava trabalhando como recepcionista. Eu tinha já perdido uniforme, tudo, né? Lembra? Meu Deus. Tava trabalhando como recepcionista. Foi uma fase bem... Se bem que a gente tem uniforme aqui. A gente tem uniforme aqui, quer queira ou não, né? Mas foi uma fase que você tava falando? Foi uma fase bem difícil, assim, porque eu tinha perdido um emprego. Aí eu fiquei 6 meses, assim, Você sente que foi por preconceito? Eu não consigo afirmar, mas na outra... Ajuda. Ajuda um pouco, assim, porque eu tinha contato com o cliente direto, né? Então, isso... E era uma empresa bastante tradicional, assim. A outra empresa onde eu fui mandada embora. Eu fui mandada embora, assim, na pandemia. E a decisão veio top-down, assim, sabe? Foi uma coisa estranha, assim, ficou meio... Mas eu não consigo afirmar, até porque nem me interessa nesse ponto, assim, se foi ou se não foi. Agora não me interessa, assim, eu já consegui outras oportunidades. Desculpa perguntar. Imagina, tá tudo certo. Eu já consegui outras oportunidades, deu tudo certo, né? Agora eu tô trabalhando como roteirista, que é uma coisa que eu adoro fazer. E antes também já tinha... Edu, eu consegui arrumar 4 empregos na pandemia, assim. Sabe, me achando um pouquinho. Eu consegui arrumar 4 empregos na pandemia. Então, eu sei do meu potencial e do meu talento. Então, pouco importa se foi preconceito ou não, sabe? Eu sei onde eu consigo chegar. E eu tô muito feliz com o caminho que eu tenho trilhado. E, obviamente, com a ajuda de vocês. Quer queira ou não, você representa um número de pessoas que ainda não representam um número considerável nas organizações, fazendo o que deveria estar fazendo, no sentido de exercer funções das quais elas entendem que é normal ter essa função, né? Sim. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? E aí, quando a gente olha para essa sua representatividade, quer queira ou não, infelizmente, não é todo mundo que tem... Eu nem diria seus privilégios, mas, tipo, talvez algumas oportunidades das quais você acabou de estar. Eu não tô falando isso, pelo amor de Deus, zero em dizer que a Nine é a salvadora das travestis. Não, pelo amor de Deus. A gente tem sim um objetivo, a gente tem uma meta aqui, até o ano que vem ter 7% no mínimo de pessoas trans e travestis aqui dentro da Nine. Mas não necessariamente isso tá ligado ao nível de, vamos assim dizer, levantarmos uma bandeira pura e simplesmente, porque eu acho que a gente tem uma série, a gente não é uma empresa perfeita, tem um monte de coisa para arrumar aqui, um monte de coisa para melhorar, mas a gente acredita que é um caminho, né? Um processo de identificar quais são as diversidades e as questões de inclusão que a gente precisa tratar da sociedade aqui dentro. Não, e nesses 6 meses que eu tô na Nine, eu indiquei uma amiga minha que estava trabalhando já com produção de conteúdo. Ela também é atriz, é a Rudá. Ela é uma pessoa não binária. Então, é uma outra vivência. Apesar de ser uma pessoa trans, também é uma outra vivência. Eu indiquei, ela entrou. Aí a Rudá, que também tem uma amiga em comum comigo, a Ambrosia. A Ambrosia acabou de ser contratada. Acabou de ser contratada também. E a Ambrosia gravou o filme comigo. Ela tá no filme com você, é verdade. Ela gravou o filme comigo. Então, assim,
eu indico mesmo para as minhas amigas, assim, sabe? Porque é o lugar onde, até hoje, por mais que eu já tenha entrado em empresas que me contrataram em uma vaga específica para uma pessoa trans, que foi a vaga que eu tava antes de entrar aqui na 99, é a empresa onde eu me sinto melhor, assim. Que isso não virou uma questão, entendeu? Não é uma questão, ela é travesti, não é uma questão, sabe? Você deixa de pensar pra poder fazer qualquer coisa, é isso? É muito confortável, né? Eu entendo. Esse conforto é muito gostoso. Não é... E eu acho que exatamente isso que o Du trouxe não é uma questão. Então, dentre todas as coisas que a gente precisa se preocupar, e eu vim de um ambiente muito mais tradicional, então são coisas que você se apega no dia a dia, né? De como eu me porto, o que eu pergunto, o que eu falo, o que é tolerável abrir da minha vida e o que não é bem aceito. São questões que a gente... E, de novo, estamos fugindo super da pauta aqui, mas não, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Gente, não sinto. E tem pessoas no time que chegam, né? E acho que ela comentou muito bem de... Nossa, um mês, acabei de chegar, já vou pedir 14 dias. Tipo, eu super entendo. Tem pessoas do time que já me procuraram também e falaram: ai, olha, eu sei que eu cheguei agora, mas puxa... Tem umas férias marcadas. Vai ter um aniversário da minha irmã que está marcado faz super tempo, né? Mas eu acabei de chegar e eu falei: gente, mas o que tem? Vai. Sabe? Por que a gente ainda é visto de que um bom trabalhador tá cumprindo horário de trabalho? Exato. Por que tem isso, né? A gente não ganha por hora, a gente não ganha por dia, né? Tipo, é meio louco, né? Exato. Mas acho que é um modelo mais tradicional de trabalho, né? Então, quando tinha muito a questão da produtividade, de você bater ponto, de serem entregas muito marcadas por processos, né? Então, quanto mais você trabalhava, mais você produzia, né? Por consequência. Mas agora desde que nós entramos na era da informação, desde que o trabalho ele começa a ser muito mais diferente, né? Então, a produtividade não necessariamente é diretamente relacionada a quantas horas você trabalha, tanto faz quantas horas você trabalha, desde que você entregue o que você precisa entregar e desde que isso gere valor de alguma forma, né? Então, acho que isso até volta um pouco na discussão que a gente estava tendo no começo, né? Quando a Auri falou: posso tirar esses 14 dias? Pode. Estou conseguindo entregar minhas demandas, estou conseguindo conciliar ali com uma carreira B, né? Com planos que estão fora aqui do meu trabalho prioritário, ou pelo menos ocupa a maior parte do nosso tempo, né? Isso é possível agora, dado esse novo contexto, né? E uma coisa legal mas interessante de pensar é que a pandemia ela acabou com esses limites, né? Entre do horário do trabalho, assim. As pessoas não têm muito esse horário, assim. Fudeu tudo. As pessoas não têm esse horário, meio que ele dissolveu, assim. Não que as pessoas não mantenham um ritmo equilibrado entre vida pessoal e trabalho, mas... Deixa eu falar uma coisa, ó. Fala. Tem uma coisa importante que eu queria deixar claro, que é o seguinte. Vocês dois comentaram assim: a gente não precisa pensar, né? A gente não precisa, né? Como instituição, Eleven, 99 Jobs, que não são empresas irmãs, a gente precisa pensar sim. Como organização, a gente precisa pensar sim quantas pessoas estão aqui que de alguma forma representam classes aproveitadas e minorizadas na sociedade. Subrepresentadas e minorizadas na sociedade. A gente precisa sim pensar como organização. Não dá pra olhar e falar assim, tipo, não, nossa, aqui, tipo, a gente é um ambiente que, puxa, pessoa negra nem até esquece que é negro frente à sociedade, porque ali ela não vive racismo. Cara, não, porque quando eu tô te contratando, quando a gente tá trazendo as pessoas aqui, a gente tá trazendo você com todos os seus valores e tudo aquilo que você representa, sim. Porque quando a gente leva você para dentro de um cliente, para frente de um cliente, quando você faz uma reunião, é sim do interesse da organização, que tem que ser, né, para construir uma sociedade correta, tem que ser das pessoas olharem e falarem assim: olha, interessante, porque hoje a gente não está vivendo num espaço onde de fato, vamos assim dizer, a gente pode de fato viver com tranquilidade, sem medo, sem receios, né? A gente tava fazendo um podcast com o Fábio Mariano, ele tava falando: quisera eu poder sair na rua e ficar com o sentimento que eu e meu marido não vamos ser violentados, por exemplo. Uhum. Tipo, nesse nível, né? E quando a gente fala disso, é importante sim, ao meu ver, que a gente aqui traga a nossa representatividade, as nossas vivências, as nossas falas, as nossas conversas para frente de organizações e empresas que ainda não vivem nem 10% do que a gente está discutindo aqui. Então pra gente é muito importante. Que bom que vocês sentem que isso é uma coisa que vocês não precisam pensar,
Mas quem está aqui construindo, quer queira ou não, as organizações do futuro tem que pensar assim. E isso não só é papel do RH, é papel de toda a liderança, como RH sendo embaixador desse trabalho, a fim de coletar informações, de coletar dados, de coletar aquelas formas. Também tem muito aquela fala assim, né? Ai, mas porque diversidade aumenta a inovação. Isso é o quê? Tem aquele estudo da McKinsey. Foda-se estudo. A gente tá fazendo isso porque é o certo. Sabe, tipo, aquilo que a nossa mãe, nosso pai falavam assim, tipo, não porque não. Diversidade é sim porque sim. Ponto. Desculpa o desabafo. Não, imagina, tá tudo certo. Eu adorei. acho que é bem por aí mesmo, Edu. Porque assim, quando a gente pauta contratar pessoas diversas, né? É o cúmulo de falar assim, né? Mas quando a gente pauta isso, contratar pessoas diversas porque vai gerar lucro, porque... Sabe? São pessoas. A gente tá falando de pessoas que, como todo mundo, precisam trabalhar. Isso não é um favor, assim, sabe? A pessoa não tá te prestando um favor, assim. Nem você é um favor a ela. É uma relação de mútua, né? Troca mútua. Então, é isso. Pra mim ainda não faz sentido, assim, a forma como a gente construiu essa sociedade. Eu também fico tentando entender, né? Como alguém pode ainda achar que tem o direito de postar na sua mídia social uma foto de um quadrinho falando, isso é anormal. Que é o caso do jogador de vôlei, o Maurício Souza. E daí ele foi demitido e é um absurdo ele ser demitido por isso. O absurdo é ele postar aquela merda. Desculpa falar assim. Não sei se pode falar palavrão. Pode, claro. Absurdo. Vai ser censurado, vai rolar uns bits depois. Absurdo é ele postar aquilo, porque ele não tá pensando que a vivência, ele desrespeita a vivência de outras pessoas. Ele pode achar o que ele quiser na casa dele. Na casa dele. Na vivência dele. É que sabe o que tá rolando? Omitir opinião não basta ter... eu não preciso me educar para emitir nenhuma opinião. E quando a gente deixa de se educar para omitir uma opinião, a gente pode sim cometer erros gravíssimos, a gente pode ser criminoso. Uhum. Os nossos atos passam a ser criminosos quando a gente deixa de se educar para emitir uma opinião. O que importa se alguém que tem que teve uma natureza sexual diferente da sua, de gênero, whatever, que é diferente da sua, o que você tem que estar comentando? O que você tem que estar falando? Pelo contrário, você só tem que valorizar que aquela pessoa pode se explicar, se representar a partir daquela sua vivência. Ou seja, tipo, não tá ligado a ser ainda mais um papel de um homem hétero branco, ficar opinando sobre isso, sabe? Tipo, e infelizmente a gente tem tantas dessas opiniões. A gente teve o caso aí de um podcast que foi cancelado, um patrocínio, porque foi emitida uma ideia que fala a respeito de racismo, né? Que foi racista. E aí a opinião dele foi considerada. O patrocinador também tem opinião, e a opinião dele é não patrocinar a porcaria do podcast. Exatamente. Então, eu acho que o flow, né? Se todo mundo tem... Desculpa, não, tudo bem. Se todo mundo tem opinião, que as empresas opinem a respeito desse tema. Agora, tem muita gente que é a graça da internet, né? Tipo, acende, né? Sem se educar frente à opinião que tá omitindo. Acho que a Gabriela Prioli foi cirúrgica no vídeo dela. Ela fez um vídeo comentando sobre toda essa polêmica, né, do patrocínio que deixou de existir. E o que ela trouxe muito gente, não se trata de censura. A liberdade de expressão, ela existe. Você pode emitir a sua opinião. O ponto é que você pode ser condenado por emitir essa opinião. Assim como eu, por exemplo, tenho a liberdade de pegar uma faca e sair matando pessoas na rua. Eu posso fazer isso, o que não significa que eu não serei penalizado por esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente vem vivendo ainda, né, uma quebra aí em relação ao tradicional de que tá ficando chato, né? O que as pessoas costumam dizer, eu não posso mais brincar com determinadas coisas. Não pode. Mas antes eu podia. Podia, mas agora não pode mais. Agora é crime. E não pode. É tão simples quanto isso, né? Então, de novo, a liberdade de expressão ela continua existindo. Quer emitir sua opinião? Pode emitir sua opinião. E aí você vai sofrer as sanções por emitir a sua opinião. Mas eu não queria muito perder o gancho que você disse quando você falou. Acho importante que a gente, enquanto Nine, enquanto Eleven, a gente pense sobre essas coisas. Mas acho que o que eu me posicionei, talvez, não sei se foi como a Oli sente também,
de a gente não precisa pensar sobre como a gente precisa se manifestar. Acho que o ponto do que o Fábio trouxe, né? Puxa, gostaria de sair na rua com meu marido sem ser agredido. No ambiente, né, da nossa empresa aqui, do que nós construímos, eu me sinto com essa liberdade. Não, claro, você não precisa chegar, tipo, pro seu chefe e falar assim, então, deixa eu te contar, eu sou gay, tá? Que não sei o que. Né? É tipo, foda-se. Não é uma questão. Né? Tipo, não é uma questão. Perfeito. E eu, quando falei isso pra vocês, eu não tava, vamos assim dizer, passando tipo, dizendo, falaram merda. Não era vocês, que quer ou não, representam classes que são diminuídas, minorizadas, subrepresentadas na sociedade como um todo, principalmente nas organizações, vocês têm que sentir isso mesmo. E pra gente é ponto quando vocês sentem assim. Agora, eu, quer ou não, como um líder de uma empresa, eu tenho que dizer que tipo, isso é uma coisa que pra gente é importante sim. E a gente não pode fazer entrevistas às cegas. Inclusive você, RH, que nos assiste, a maior falácia do RH chama entrevistas às cegas. A maior falácia que inventaram ultimamente, né? Que é tipo, não, porque a gente faz às cegas. Uma maior mentira. A entrevista às cegas só funciona na Suíça, tá? E ainda para contratar programadoras, tá? Tipo assim, tirando isso, não funciona entrevistas às cegas. Porque a gente sim precisa ver as pessoas, a gente sim precisa querer contratar aquelas pessoas, tá? Porque não é só pela competência que a gente vai trazer. E não tem como você trazer só pela competência. Se as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades desde sempre, como é que você vai falar se uma pessoa que sabe falar inglês e a outra que não tem a mesma competência se elas não tiveram a mesma oportunidade? Total. Não tem. Você vai contratar quem pela competência? Vai contratar quem teve a oportunidade de fazer tal coisa. Quando a gente fez o programa de treino do Magalu ano passado, 100% para negros, a fala que foi trazida é negros olhando e falando assim, pela primeira vez a gente vai competir com os nossos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, um negro nunca tinha chegado numa fase de entrevista no programa de trainee. Assim, não chega em representatividade, não chega. Então ele nunca chegou. Dado que ele nunca chegou, um branco que já tinha chegado naquelas fases, a competição não era de igual para igual. Porque ele já tinha passado por essas experiências, entendeu? E como ele já tinha passado por essas experiências, faz com que a pessoa sempre sinta-se injusta naquele espaço. E aí você tinha negros olhando e falando assim, cara, tamo junto. Tipo, a competição vai ser com quem deveria competir. Tanto é que é um tema super polêmico, né? Você vai criar segregação se você tem um processo seletivo e você separa os negros para fazer uma dinâmica, né? Dentro do Eleven, por exemplo, como software, você consegue ter indicadores super relevantes frente à sua diversidade para tipo, fazer seleções distintas, identificando gênero, identificando etnia, uma série de questões frente à diversidade e inclusão. E isso, obviamente, vai ajudar a sua organização a ser uma organização melhor. Mas tem que vir, obviamente, uma intenção. Tem que ser intencional o processo, não pode ser às cegas, né? Não pode ficar fazendo vista grossa. E aí a dúvida grande o mundo tá mais chato porque a gente acompanhou várias redes sociais, você já falou do Maurício. Inclusive, se eu fosse o Maurício de Souza, que não é o Maurício Souza, se eu fosse o Maurício Souza, eu estaria tão chateado que, quer ou não, o nome do Maurício de Souza tá ligado a esse, né? Coisa nada a ver com o que eu tô falando. Não, não é, não. Eu também. Eu fiquei chateado, em pânico. Eu entrei no Twitter, daí tava lá, Maurício Souza, daí eu cliquei, daí comecei a ver coisa de homofobia. Eu falei, como assim? Como assim? Né? Acabou com a minha infância. Daí depois eu percebi. Exato, daí eu entendi. Ele deveria chamar qualquer coisa, sei lá, Maurício Bolsonaro, entendeu? Tipo, qualquer É uma porcaria. infelicidade, né? mas o próprio Maurício de Souza, ele já é super reconhecido como alguém que abraça a causa, né? Um dos filhos do sim. pessoal, Sim. o Mauro, ele é super acolhedor, ele é super compreensivo, então assim, não mancha, né? Foi uma infeliz coincidência, mas... E tem agora ele vai ter que até fazer um pouco mais, provavelmente. Tadinho. Vai dar uma acelerada nas histórias nas histórias. E, inclusive, tem a ver com... Olha que doido, né? Tinha a ver com o personagem de desenho e o cara... O nome que né? HQ. Mas então, cara, o Maurício Souza, ele não tem o menor entendimento do que é uma HQ, né? Como mídia. Maurício Souza. Maurício Souza. Ele não tem o menor entendimento, porque o HQ, na verdade, são histórias, e essas histórias, elas têm séries. Então, nessa série específica, em que o filho do Superman... Não é nem o Superman, o filho do Superman é bissexual, ela vai acabar. Como toda série de HQ acaba. E depois vai vir uma outra história, onde o filho do Superman pode ser hétero. Onde o filho do Superman pode ser pansexual. Porque o HQ é isso, são universos alternativos da mesma história. Então ele não conhece a mídia,
Daí ele foi lá e falou... primeiro, HQ não é uma coisa pra criança. Se você pensar bem, HQ não é... Quem lê mesmo não é criança. Não é uma coisa pra criança. Então a crítica dele já parte... Ele não conhece o público, ele não conhece a mídia, ele não conhece nada. E aí ele fez a crítica e perdeu o emprego. Isso é censura? Eu não acho que é censura. Porque o mundo tá chato pra quem? Qual o ponto de vista? O mundo foi muito chato para pessoas LGBTQIA+, por muito tempo. Ainda é. Então, e aí o mínimo de direito que se conquista de você não ter a sua imagem atrelada a uma anormalidade, porque não é anormal. A ciência já explica há muitos anos. Nenhum psiquiatra ou psicólogo sério vai dizer que existe tratamento para transexualidade ou homoafetividade. Porque a ciência já explica. Alguns pastores, talvez. Então, mas é pastor, né? Mas aí é pastor. Aí é pastor. Aí ele tá misturando religião com sociedade, que é uma outra coisa que a gente não deveria misturar. O seu ser social não é o seu ser espiritual. Quem você é como cidadão, porque nesse estado, né, no Brasil, que é um país laico, a sua religião não pode interferir no bem-estar dos demais cidadãos que também pagam impostos como você. Uhum. Então, as pessoas... É muito básico o raciocínio, assim. As pessoas esquecem. Então, o mundo tá chato pra quem? Pra quem que o mundo tá chato? Eu ouço muito pessoas dizendo, o mundo tá chato. E normalmente eu ouço de pessoas que gostavam de fazer piadas com o público LGBT, com o público negro. Então, pessoas que já gostavam de diminuir outras pessoas por meio da piada, né? Então, adorava contar uma piada de negro, adorava contar uma piada de gay, de lésbica, adorava contar piadas até de loira dos últimos tempos. Eu venho tentando dar uma... Poxa, será que faz sentido, né? Começar a utilizar como traços e ridicularizar pessoas por conta de traços físicos, o que a gente já vem no movimento de super progressista, né? Nesse sentido de não ridicularizar gordos, não ridicularizar pessoas por... Enfim, qual que seja a característica que ela possui. Então, quando eu vejo essas pessoas dizendo, o mundo tá ficando chato, não pode mais fazer piada com nada. Quando você volta um pouco, né, nessa discussão, por que isso é engraçado? Por que é engraçado você rir às custas do outro? Né? Por que é engraçado ridicularizar o outro para você se sentir melhor? Então, me começa a vir uma série de coisas de, puxa, vai tratar sua autoestima, né? Vamos ressignificar todo esse processo. Não é legal, né? Então, não é porque o mundo está ficando chato. É porque o que estava sendo feito, né? E, gente, muitas décadas atrás, tinha Trapalhões em que o conteúdo era extremamente racista. A Praça é Nossa. A Praça é Nossa, que continua ainda com uma série de ridicularizações. O Zorra foi se reposicionando no decorrer do tempo. Reposicionou tanto que acabou. Chegou num nível de reposicionamento. Ficou chato pra quem gostava de assistir, né? Mas sinto que, de novo, né, a comédia evoluiu, graças a Deus ela tem evoluído, né? E algumas pessoas se adaptaram nesse contexto, outras pessoas disseram, o mundo tá ficando chato, e tipo, gente, mas as coisas mudaram, né? Então, enganchando muito no que a Oli trouxe, de fato agora, gente, pra mim não está chato. Pra mim, o que tava chato era antes. Agora estamos entrando nos eixos de, poxa, um ambiente mais respeitoso, mais alegre. É que uma vez uma amiga minha falou assim, é um pêndulo, que ele sempre foi puxado por um lado e a gente não tava entendendo, e a gente tava achando que aquilo era o equilíbrio. E aí agora, pra equilibrar, a gente tem que de fato puxar mais para um outro lado. Uhum. Entendeu? Só que, tipo, agora tá todo mundo vendo que ele tá puxado do outro. Por quê? Foram séculos de normalização do pêndulo sendo puxado para um lado que não era o equilíbrio, né? E é natural que essas pessoas falem. O que eu fico triste é que elas estão tendo voz. Mas o que eu fico feliz é que eu tô olhando todo mundo que segue eles e todos seguindo. Entendeu? Mas o que poder tem o Dude de seguir alguém? Não me interessa, só não quero estar próximo. Entendeu? Tem alguns que eu gosto de entender ali só pra olhar e falar, o que essa galera tá postando? Só pra saber o nível de armas que eles usam, os níveis de narrativa que eles falam, até pra repensar como é que a gente vai contradizer ou contrapor, né? Mas é um desafio, Tem uma coisa que... Gente, mas só pra não perder, porque eu... Vai agora. O negócio da HQ, e deixei passar o do Super-Homem, gente, eu achei maravilhoso um tweet. A pessoa falando, não, mas não existe Super-Homem bi. E aí a pessoa respondendo, não, amigo, que não existe é Super-Homem mesmo, tá? Não tem, no caso. Não, e mal sabem as pessoas que a Mulher Maravilha é bi, né?
É verdade. Ela veio de uma ilha onde só tem mulheres, gente. É verdade. Amazônia. Ela só... Nação do grupo da Amazônia. Ela é bi, gente. Ela sempre foi, assim, é da história isso já. As pessoas não sabem, né? As pessoas não conhecem a história. Mas tudo bem, a gente perdoa. Mas volta, te cortei. Eu não, eu sou cortado aqui e tudo certo. Porque senão eu falo o dia inteiro. O que você ia falar antes, você lembra? Não, eu ia dizer que eu acho muito curioso também uma reivindicação que eu vejo e que eu não entendo muito de onde vem essa resistência a utilizar pronomes neutros. Né? Como uma pessoa trans, eu entendo a luta de outras pessoas trans. Eu tenho um pronome bem definido, ela dela. Mas tem pessoas trans, isso é um guarda-chuva, né? Então pessoas não binárias que não se considerem nem homens e nem mulheres, né? No seu gênero, né? Eu estou falando de gênero, que é uma construção social. Então essas pessoas, elas não se identificam com esses papéis e elas não são, a identidade delas não é. Quem elas não são nenhuma coisa nem outra. E é muito cruel você ficar forçando alguém a ser chamado chamade, né, no caso, por um pronome ao qual essa pessoa não se identifique. E eu não entendo muito essa resistência de usar um pronome diferente, porque a língua portuguesa, inclusive a que a gente fala hoje em dia, ela não é a mesma língua, né, de 1.500 anos atrás, assim, ela não é. 500 anos atrás, no caso. Ela não é essa mesma língua. Ela já mudou, porque ela é dinâmica. Ela acontece de acordo com o falante. Uma palavra, para ela aparecer no dicionário, ela já tem que estar em uso popular. Isso é fato, assim, porque as palavras, elas surgem antes de serem consideradas norma culta. As regras que a gente tem hoje, antes de elas serem regras, elas já eram usadas pelos falantes. E é a mesma coisa. Um dia vai chegar um momento em que linguagem neutra vai ser... Desculpa, linguagem neutra vai ser correta. Vai ser norma culta. Então eu não entendo muito essa resistência. Não vou usar porque não é norma culta. Não vou usar porque atrapalha quem tem dislexia. Não vou usar... Você entende que o problema não é esse? O problema na real é puro preconceito? Porque quem tem dislexia, a gente vai colocar em processos pedagógicos que pessoas disléxicas consigam absorver. A gente vai alterar, eventualmente, o braille. A gente vai alterar... Essas coisas, elas não são coisas imutáveis, sabe? Eu acho que tem uma coisa... Eu não sei se o que eu vou falar tem a ver ou não tem a ver. Se você está nos assistindo como podcast, pode colocar no ×2 essa parte. Até eles voltarem a falar. Mas eu vou falar uma coisinha nada a ver aqui. Esses dias eu vi um memezinho que era tipo a bisavó falando assim: sua burra. Aí a mãe falando pra filha: você tá errada. Aí a filha resolve não falar nada e dá um beijo e dá um amor pra bisneta lá da avó. Que é meio que assim, tipo, tem um momento que você tem que barrar esse tipo de preconceito, de frases negativas, de questões que a sociedade foi construindo, dizendo assim, é isso que é o certo, é isso que você tem que fazer, por aí vai. Então eu vou dar um exemplo específico. Meu pai estava... Pai, se você está assistindo isso, te amo também. Meu pai estava assistindo TV, e aí ele viu... É que ele não vai gostar, porque meu pai, quer ou não, isso aqui eu tô expondo um negócio que não vai ser legal. Mas, porra, é foda. O meu pai não é uma pessoa não conhecida naquilo que ele faz, então não vai ficar legal. Mas vai ser legal, no final vai ser legal. Meu pai tava assistindo o Gil do Vigor, e aí ele olhou e falou, imagina, só porque tem um doutorado, que empresa vai contratar um cara desse? Olha onde a sociedade foi parar. Ele falou isso faz pouco tempo. Aí eu olhei pra ele, me veio uma luz assim, Deus mandou, agora filho, vai, tá. E aí me veio uma luz, eu perguntei pra ele assim, eu falei, imagina quando você tava na tomada de decisão, meu pai é juiz, né? Eu falei, imagina quando você tá numa tomada de decisão de que você ia ser juiz ou não, as pessoas que compunham a banca da tomada de decisão provavelmente eram ex-filhos de juízes, estavam na terceira geração de juiz. E eles devem ter olhado pra você e falado assim, um filho de uma empregada doméstica quer ser juiz. Olha pra onde a sociedade vai parar. Provavelmente meu pai sentiu que ele estava num lugar que não era o lugar dele. E quando ele passou, ao invés de ele se empoderar disso daí, porque a gente tá falando de uma geração pra trás,
que não tá nesse timing de zeitgeist, de espírito do tempo que a gente está vivendo hoje, ele se uniu aos opressores para agora oprimir e falar o que ele falou do Gil. Por quê? Porque um dia ele foi. Então, assim, a maioria dos opressores foram em algum momento os oprimidos. E agora é o momento da sociedade onde o opressor vai ser pausado, ele vai ser sim cancelado, vai ter uma reunião de opressores que de alguma forma vão ser empáticos com aquele profissional e aquela pessoa, não vou dizer profissional, aquela pessoa naquele momento, mas sim ele vai ser pausado, sim ele vai ser cancelado, sim ele vai ser diminuído, porque o mundo mudou nesse sentido das pessoas olharem e falarem, cara, não quero repetir isso aqui, sabe? A gente tem vários casos de... eu não posso ficar falando disso porque sou um homem altamente privilegiado, mas a gente tem vários casos aqui de RHs onde as executivas, que a RH tem isso, né? Tipo, se a empresa precisa, tipo, não ter tantos homens na gestão, quem que é a vice-presidente de RH é a mulher. Aí ela chega lá e ela tem que conviver com um monte de homem cuzão em todas as áreas da organização, e ela, para conviver naquele espaço, ao invés dela ser ela mesma, ela faz o quê? Ela se une aos opressores. E quem são os opressores da sociedade, quer queira ou não? Parte estão ali na liderança das organizações e da política e por aí vai, toda a liderança como um todo. E aí essa pessoa se torna masculinizada, né? Essa mulher se torna masculinizada, e aí ao invés dela barrar aquilo, pelo menos, só pra... Pô, cheguei, né? Não, ela ensina outras mulheres na hierarquia a continuar. Eu não posso ficar falando disso porque, de novo, eu não tenho lugar de fala, sou um homem altamente privilegiado, então não sei o quê. Mas isso acontece que aqui no dentro do RH, e a gente, quando vê, eu fico muito triste por isso, né? Porque antes de, tipo, falar mal, antes de brigar com alguém que, tipo, nos oprimiu, eu fico triste por a gente viver num espaço tão machista que faz com que as mulheres não possam ser elas dentro dos espaços organizacionais, elas precisam se fantasiar de homens opressores, brutos, assediadores, né? Eu também não tenho lugar de fala algum, não sou uma executiva mulher, mas vi estudos, ferramentas que a gente já aplicou em outras empresas que eu trabalhei, e de fato existiu uma correlação positiva incrível entre mulheres bem-sucedidas em cargos de liderança, cargos de diretoria, executivas de fato, com traços extremamente masculinizados. E curiosamente, os homens, olha que loucura, né? Mas os homens que melhor performavam eram homens que demonstravam alguns traços que teoricamente são mais femininos, uma questão da comunicação, do acolhimento. Então, era engraçado ver isso diametralmente oposto na empresa, porque a mulher precisava ser mais masculinizada para ser respeitada, ao mesmo passo que o homem, para ter mais sucesso e crescer, ele precisava ser mais feminino em alguns aspectos. Sabe o que me deixa, assim, intrigadíssima nessa história? Não, acho que não. Sabe o que me deixa... Não sei, não sou especialista. Tá bom, depois a gente puxa aqui a especialização. O que me deixa intrigada nessa história é que tudo isso que a gente tá falando de masculino e feminino, na verdade, é social. Né? Por isso que quando a gente fala que homem e mulher, eles são construções sociais. Biologia, a gente tem outro tipo de coisa. A gente tem XX, XY e as variações entre isso que podem ocorrer em pessoas intersexo ou por alguma síndrome causada por genética, tal. Isso pode acontecer. Mas quando a gente fala de biologia, a gente tá falando de XX e XY. Majoritariamente. E o ser humano, ele não é social, não é biológico por natureza, ele é social também. Ele tem as duas, ele tem a biologia e ele tem a sociedade. Então você não consegue colocar homem e mulher na natureza. Não existe o leão mulher ou o leão homem. Não existe isso na natureza, porque os animais eles agem sob uma outra lógica, sob instintos. Animais conseguem se comunicar, tal, tem estudo sobre isso e tal. Mas a nossa sociedade, ela é diferente, assim, é um outro tipo de organização. E a gente organizou em padrões sociais. Então, quando alguém fala, uma mulher precisa ser masculinizada para ter sucesso no ambiente de trabalho. É muito louco pensar que a gente está falando que ela tem que reproduzir um padrão que a gente inventou. E aí a gente está aprisionando essa mulher num padrão que a gente inventou. É uma coisa inventada. Não existe. Na realidade. É muito maluco.
É muito maluco. Não consigo entender qual que é a lógica da gente fazer isso. São papéis que a gente vai dançando nesse balé corporativo pra dar certo, né? Então, se você não segue determinados comportamentos, isso não é aceito e aí... Enfim, E outra coisa, às vezes o que é uma mulher masculinizada? É uma mulher assertiva? E aí, É uma mulher que sabe se posicionar? É uma mulher que sabe... Ela é agressiva porque ela sabe se posicionar? Uhum. Isso é agressividade ou ela só tem opinião e ela consegue colocar essa opinião de maneira firme? Por que mulheres não podem ser firmes? Não, vou dar um exemplo, ó. O homem é tradicional, até por conta do que eu acabei de fazer, de cortar uma outra pessoa, especificamente mulheres. A mulher passa a cortar outras pessoas, indiferente de quem seja. Esses dias eu cheguei, tava num ciclo social e começaram a falar mal de uma mulher que cortava as pessoas. Eu falei, os homens fazem isso o tempo todo, em todas as reuniões, e por que vocês não estão falando deles também? Entendeu? Tipo, então, é uma questão que tá ligada a alguns tipos de comportamento e quem está fazendo sabe que está fazendo aquilo, tá? Não tem 100% da consciência, mas tem um pedacinho, porque toda vez que você corta alguém, você se liga que você cortou. Não tem como, né? Tipo, hoje a gente ainda tá pedindo desculpa, mas a gente corta por cortar. De propósito, com intenção. E isso é um exemplo de como que a gente está fazendo com que algumas atitudes que são negativas dentro do espaço de trabalho sejam apropriadas. E aí eu entendo o que você quer dizer no sentido de não trazer o gênero para discussão de fazer o certo ou o errado, né? Tipo, eu entendo completamente. Não tô falando que o que você falou tá errado, tá certo. Eu acho que tá certo. Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, tipo, até mesmo pra que eu olhe aqui e eu falo, nossa, será que eu tô fazendo coisa de mulher? Será que eu tô fazendo coisa de homem? Tipo, e o que é fazer coisa de homem? O que é fazer coisa de mulher? Coisa de mulher? Exato. Porra, é essa? O que é? Tipo, e no final, existem alguns comportamentos que são oriundos de uma liderança opressora. Uhum. E como essa liderança opressora é, por maioria, em todas as estatísticas sociais, masculina, elas são atribuídas ao gênero masculino. Entendeu? E, infelizmente, algumas pessoas acabam pegando essa característica, mesmo não sendo da sua natureza. E aí eu vou trazer um ponto do meu lado aqui, que é o seguinte: eu fui criado, em todos os aspectos sociais, a oprimir. Pela minha avó, pelo meu avô, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha professora da 5ª série, do primeiro colegial. Primeiro colegial não existe mais, primeiro ensino médio. Qualquer lugar que eu existia, eu fui criado para oprimir. Uhum. Se eu não dou um reboot nessa história toda e desconstruo isso aqui, entendeu? E assim, fui criado e oprimia como ainda devo oprimir. Porque foi um processo. Isso aqui você tem que dar um delete de tudo que você aprendeu, reprogramar linguisticamente tudo. Imagino que pra você, homem hétero branco, seja muito mais difícil, porque e aí não sei, não posso contar da vivência de todos, mas a minha vivência, pelo menos. Eu cresci numa família tradicional, cresci numa família... As culturas japonesas, as culturas orientais são muito priorizadas, são machistas, extremamente machistas, especialmente com os primogênitos. E eu fui o primogênito, eu fui o primeiro filho a nascer. Mas pelo fato de eu ser gay, tudo que a sociedade me impunha, como a família margarina, casada... Você não se via? Não me via, não me enxergava em tudo aquilo. Então eu me forcei, eu fui forçado, na verdade, a encontrar espaços que eu pudesse ocupar e que não eram, de fato, um modelo heteronormativo da família margarina, né? Então, mas eu imagino, e assim, de novo... O que você foi fazer? Fiquei curioso. O que eu fui fazer? Fui viver. Não, como é que você fazia pra ir nesse espaço que não era a família margarina? O que você fazia? Não, mas não é fácil, porque você insiste. Como se você estivesse negando? Eu ia pra balada hétero, eu pegava mulher, eu namorava com meninas, eu achava que, tipo, tentava me encaixar de alguma forma. Mas chega uma hora que não dá. Como se você fosse o errado. Como se eu fosse o errado. Muita culpa, muito um processo de, gente, eu sou esquisito, eu sou errado, não tá legal. Então, toda essa culpa, uma hora ela estoura, ela explode, né? E pra mim aconteceu. Gente, infelizmente tem pessoas que com 40, 50, 60 anos eles ficam reprimindo todo esse processo. Então, assim, eu tive a oportunidade de mais cedo, né, atingir isso e comecei a buscar outros espaços. Então, tudo que o modelo heteronormativo teoricamente traz, de o homem não pode chorar, o homem não pode... Não, dane-se, não faz sentido pra mim, porque nos modelos onde eu vou procurar agora outras referências, não existe essa questão do masculino e do feminino, e não que não exista na comunidade LGBT, porque sim, especialmente a gente, o homem
Não vou entrar Essa, olha, menino! É uma coisa difícil, mas existe menos, né? Então, quando você foge da heteronormatividade, né? E, de novo, eu como homem gay fui expulso da... Ai, tava bem. Fui expulso da heteronormatividade, mas eu fico imaginando pra uma pessoa hétero, pra um homem hétero, gente, você cresce desse jeito e tá tudo perfeito. A sociedade foi inteira desenhada pra você, né? Então, você simplesmente vai lá e assume seu papel, e quando alguém vira pra você e fala, ei, isso aqui não é legal, você vai falar, como não é legal? É um mundo chato. É um mundo chato. Eu dava palestras por ter construído a 99 como se fosse uma coisa que a galera olhava e falava assim, nossa. Eu falava assim, meu, o que eu fiz? Entendeu? Tipo assim, eu não tive metade da experiência que meu pai teve pra chegar onde ele chegou. Eu não tive nada, né? Agora, a gente tem essa coisa, inclusive se você tem filho, não faça isso. São umas coisas que um pai nunca pode fazer, um pai e a mãe nunca pode fazer para um filho, que é chegar e falar assim, meu filho, eu estou aqui trabalhando, dando duro, porque eu estou fazendo, porque eu quero o seu melhor, porque eu quero aquilo que eu nunca tive, e por isso estou trabalhando para que você possa ter o que eu nunca tive. O que o seu filho quer não tem nada a ver com o que você quer. Tem absolutamente nada a ver. E na maioria das vezes, a frustração profissional de gênero que aquela pessoa tem tá ligado por uma expectativa do que o outro sempre teve frente a quem você é. E não necessariamente o fato de você ter se empoderado num momento específico da nossa vida, da gente olhar e falar, eu quero ser essa porra e foda-se. Eu lembro que um lado, assim, tipo, meio que revolt da minha vida foi quando eu, tipo, cara, saí de um banco pra construir o que eu queria construir. E aí umas amigas chegavam pra minha mãe e falavam assim, e aí, o que teu filho tá fazendo? Porque até levou um tempo, né, onde não se dava em nada. E aí ela falou assim, mas e aí, o que o filho tá fazendo? Minha mãe só olhava e falava assim, ele tá sendo feliz. E eu falava, olha, que fofa. Que legal, né? E eu ouvi um dia de longe assim, porra, ela falou que eu tô sendo feliz. Ela tentou normalizar uma coisa por uma conversa que já era pra ser, sabe? Tipo, uma cutucada, entendeu? E deixou outra pessoa sem saber o que tava falando. E realmente, eu levava porrada pra caraca, assim, no sentido assim, dava tudo errado todo dia, entendeu? Mas na cabeça da minha mãe eu tava sendo feliz, porque eu tava seguindo uma coisa que talvez ela, os irmãos, o meu pai, minha família, nunca conseguiu seguir. E agora, totalmente ligado a um espaço de milhares de privilégios da qual eu vivi. E eu ainda fico chateado pra caramba hoje, porque eu ainda via na fila dos privilégios, quem teve mais privilégio que eu, sim, na fila do privilégio de 0 a 100, a pessoa que teve privilégio número 100, tipo assim, teve todos, eu sou 98. A pessoa que teve o 100, eu ainda fico puto de não estar fazendo uma transformação melhor na sociedade do que eu, entendeu? Como se eu fosse um transformador social, não sou. Mas assim, tipo, é um processo. E eu fico olhando e falando, o quê? Olha essa bosta agência? Essa agência de publicidade... O que você tá fazendo com o mundo? Você teve inglês, alemão, entendeu? Pô, você trabalha numa empresa que não tem um negro. Tipo, sabe? Tipo, não tem uma mulher na liderança. Não tô nem falando de etnia, então, especificamente. Vou falar de mulheres na liderança. Caraca! Tipo assim, sabe? E a pessoa teve todos esses... Por quê? Porque ela só tá mantendo aquilo como se fosse uma estratégia de, tipo, continuar construindo o clubinho, né? E que pena, que triste. Eu vejo você contando, você falando sobre... Eu fico num sentimento de realização por você tão grande, que isso é o que me faz feliz. E não necessariamente o que vai me fazer feliz é sentir que eu estou me realizando automaticamente. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem na sociedade, né? Tipo, as pessoas se sentirem felizes baseado no quanto elas egoisticamente se sentem. Agora, mal sabe elas, continuando a minha filosofia histórica aqui, que o motivo pelo qual a gente se sente amado é quando a gente se sente útil e quando a gente se sente ouvido. Se a gente se sente útil e a gente se sente ouvido, a gente se sente amado. E toda e qualquer classe minorizada ou subrepresentada só está brigando para se sentir ouvida. Elas não querem tomar o seu espaço. Elas não querem tomar... Até porque tem espaço pra caramba no mundo que ainda não foi nem pisado, né? A gente ainda chega em muitos lugares onde o mato ainda é alto, ou seja, nem chegaram lá naquele lugar. E dado que isso acontece,
a maioria das pessoas estão no final brigando simplesmente por serem ouvidas e por se sentirem úteis. E é um pouco do que a gente começou falando quando você disse assim, eu não sabia que eu podia trabalhar sendo aquilo que eu gosto de fazer, que é escrever, que é roteirizar. E é você se sentindo útil e você entendendo que sim, baseado naquilo que você sonhou, você sim pode ser remunerada e quer ou não pagar seus boletos. Muito doido, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de uma sociedade que está mudando, a gente está falando de coisas tão pequenas que ainda precisam ser feitas, discutidas. E quisera eu não ter que ter um espaço de um tempo tão precioso, onde a gente reúne uma série de profissionais que vocês não estão vendo aqui na nossa frente para construir isso, para a gente debater um tema tão arcaico, né? Mas que ainda precisa ser falado e conversado. Com certeza. Você estava falando de expectativas de pai, nunca vou esquecer isso. Porque meu pai falava, não, quando era pequeno eu adorava fazer coisa com a minha avó, né? Minha avó costurava, minha avó cozinhava. Eu falava, avó, me ensina a cozinhar. Ela me ensinava a fazer bolo. Aí meu pai vinha assim, não falava pra mim, né? Mas falava, mãe, para de ensinar o menino a cozinhar, senão vai virar viado. Aí minha avó parou, não me ensinava a cozinhar mais. Aí eu falava, avó, eu via ela costurando, eu achava incrível. Eu falava, nossa, avó, me ensina a costurar, não sei o quê. Aí meu pai já, mãe, não ensina ele a costurar, senão vai ficar viado. Eu acho ótimo, porque hoje, aos 32, continuo viado, né? Eu só não sei costurar e cozinhar, né? Então, olha só. expectativas, ó, não adiantou de nada, viu? Obrigado, pai. Mas você percebe como essas piadinhas... Você não queria cozinhar e nem... Não, queria, Você queria, mas meu pai não deixava ensinar, porque ele achava que se eu aprendesse essas habilidades que, teóricamente, na cabeça dele são femininas, eu ia virar viado. Mas mal sabia que já era. Né? Então acho que não tem como, né? Não é uma coisa... Não dá pra virar, né? Olha... Que vira, na verdade, é carne quando você vira. Pra você virar a gente. Eu vejo algumas pessoas dizendo que, tipo, se descobriram num processo. Mas a minha vivência mesmo, gente, jardim de infância eu já sabia. Jardim de infância, olhar pra menina... Eu era apaixonado no menino do jardim de infância. Nossa, acho que ele era 1 ano mais novo que eu. Tinha 4, ele tinha 3. Ou ele tinha 5. Onde ele tá hoje? Sei lá. Tá aqui, a gente... Ô, louco, imagina isso. Caraca. Vitor, não sei se você lembra de mim. Um beijo. Olha, não, gente, corajoso. Eu já era apaixonado por ele no jardim de infância. Então, assim, pra mim, eu sempre soube que eu gosto de homem. E eu não sei pra você, olha, sempre foi... Então, é muito louco, né? Porque daí a minha questão, que eu demorei um pouco pra entender isso, né? Demorei. Mas a minha questão não era só uma questão de sexualidade, né? Que de fato também eu percebi muito cedo que tava errado, tinha um negócio errado ali. Estavam falando, quando eu assisti o filme, estavam falando que eu tinha que terminar com a princesa. E eu falava, ih, não tô afim, não tô querendo, né? Mas aí também não era só uma questão de querer, quando via filmes infantis, querer terminar com o príncipe. Era uma questão de querer ser a princesa. Já era um outro lugar, assim, não sei, né? Que daí vem um pouco disso de se identificar, né? Quando a gente fala sobre identidade de gênero, a gente tá falando sobre quem você é a sua essência como pessoa. A gente não tá falando de se sentir ou se enxergar. Porque se você se sente ou se você se enxerga, eu pelo menos entendo que é algo que pode ser alterado, mudado, né? A gente se vê de maneiras diferentes durante a nossa vida. A gente se sente de maneiras diferentes durante a nossa vida. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Eu sempre não conseguia me sentir menino. Eu não conseguia, não é que eu não queria. Eu queria. As pessoas falavam que eu tinha que ser menino. Eu queria ser menino, como as pessoas falavam que eu tinha que ser. Era muito doloroso, inclusive, pra mim não ser o que esperavam que eu fosse. A minha mãe, o meu pai, até hoje. Até hoje, os meus pais, eles têm um super problema com a minha transição. Eu fui uma criança muito reprimida, tanto dentro de casa quanto fora. Eu não encontrei abrigo, assim. Não encontrei alguém que falasse pra mim, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Inclusive, na pré-escola, as professoras chamaram os meus pais na escola e falaram assim, a gente percebe que tem uma coisa diferente nela. Ela é uma criança um pouco diferente. Elas falaram isso pros meus pais, 4 anos de idade. 4 anos. A Bíblia é um dos textos mais incríveis do mundo. E por que as pessoas usam a Bíblia pra fazer o mal, né? É uma indagação. Não, mas é que se a gente for usar a Bíblia de cabo a rabo, ao pé da letra,
Ninguém, nada a ver com ninguém isso. vai pro céu. Ninguém vai. Ponto. Ninguém vai. Ninguém vai. Se a gente usar de Também cabo a tem rabo, isso, ninguém é. vai. E depende muito do que você interpreta, Você né? dorme no mesmo quarto que a sua mulher se ela tá menstruada? Sim. Você vai pro inferno. É, né? Você vai pro inferno, tá bom? Só pra Engraçado que você teve que pesquisar isso tudo pra É que eu se fui uma empoderar, evangelitim. Né? Hã? Eu fui uma evangelitim. O que é uma evangelitim? Eu fui evangélica. Eu fui uma criancinha da igreja. Ah. Isso aqui. A gente começa a aprender alguns contra-argumentos, porque, gente, as pessoas falam as coisas pra você na rua. Sabe, tipo, ai, Deus vai te pegar, você vai parar no inferno, ai, segundo tal trecho. Gente, já tive debates assim, então. E você fica ali e você começa a tentar arranjar contrapontos e contra-argumentações justamente para se esquivar um pouco disso. O que já é um absurdo, né? Eu não deveria ter que aprender sobre um negócio que não me diz respeito, não me faz sentido, para ter que contra-argumentar com uma pessoa que está querendo vir. Eu não consigo muito entender por que as pessoas se preocupam tanto com o que outra pessoa está fazendo da vida dela, sabe? Por que isso te ofende tanto? Por que te incomoda tanto? Eu acho que é isso que o mundo tá chato. Porque a gente não pode mais se preocupar. A gente, não vou falar por mim, mas não pode mais se preocupar na vida do outro. Tá ficando feio se preocupar com a vida do outro. Mas é uma vida do outro E que bosta, né? Gente, eu lembro... Esse que é o mundo legal, onde a gente não se preocupa com a vida do outro e vive o nosso. Meu grupo de amigos, a gente fala às vezes do tipo, gente, deixa as pessoas, sabe? Tanto faz o que você tá fazendo. Tinha um cara que andava mais ou menos no mesmo meu grupo de amigos e ele se preocupava muito com a minha orientação afetivo-sexual, muito, sabe? Não, porque gosta de homem. Não, porque não sei o quê. Um dia que eu parei e perguntei... Ele era falei, hétero? Assim. Supostamente, não sei, eu perdi contato, não quis mais também. Mas essa é uma boa pergunta. Não sei se era hétero. Porque eu perguntei, eu falei, escuta, por que você se importa tá interessado? tanto? Você quer? Né? Nunca mais brincou também, né? Porque aí mexeu com a hombridade, porque não sei o que, mas nunca mais brincou. Frágil. É uma pergunta legítima, não tô falando de maldade, mas você tá interessado? Se tiver, a gente pode marcar um encontro, a gente pode, né? Vamos ver, mas... O que te interessa? Que diferença faz? O que eu faço da minha vida? Assim como pra mim, tanto faz o que ele faz da vida dele, sabe? Pega mulher, pega homem, pega periquito, papagaio, tanto faz, sabe? Não me diz respeito, a não ser que eu esteja interessado. Não, eu acho que é mais ou menos assim que a banda deveria tocar. Então, ainda acho curioso, a psicologia diz, né, que aquilo que nos ofende, né, aquilo que nos incomoda, fala sobre a gente, né? Então... O que fala? Não sei. Mas se for bonitinho e tiver incomodado, me chama. Só pra deixar uma coisa clara pra finalizar, Edu, eu queria dizer que eu não tenho raiva dos meus pais, assim, tipo, porque da forma como eu falo, às vezes parece que eu tenho raiva deles. Eu não tenho raiva deles. Os meus pais são um reflexo da sociedade onde eles vivem, assim. E é triste, né? É triste, porque a gente se priva de uma convivência incrível. Seria incrível conviver com os meus pais, assim. A gente se fala, assim, mas é uma relação bastante complicada. Mas eu amo os meus pais. São as pessoas que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei de alguma maneira. E eles têm as limitações deles, né? Eles têm as limitações deles. É uma pena que o Maurício Souza tenha sido demitido. Pra mim é uma pena mesmo que ele tenha sido demitido. Eu não queria que ele tivesse sido demitido. Eu gostaria que ele estivesse lá, mantendo o trampo dele, que ele pudesse sustentar a família dele, que eu não sei direito como é que é. Só que assim, se ele ataca outras famílias, não tem o que fazer. É por causa de piadinhas como essas que outras pessoas morrem. De fato, assim, é por causa de piadinhas como essa que eu, aos 4 anos, meu pai pegou a Bíblia e começou a ler. E foi super traumático. Hoje, foi super traumático pra mim. Quando você tem 4 anos, você não tem noção do que é, se é o inferno, se isso é real ou se não é. Você não tem essa noção. Ai, sinto... Acho que não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tô... Eu vou falar, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não é que você falou que, tipo, as pessoas nunca... Ninguém chegou pra ela e falou, tá tudo bem, então tá tudo bem. Obrigada. Obrigada. Meu amor, eu queria agradecer muito pelo papo, assim como também agradeço a você, querido Omara, por todo o carinho, por todo o amor que vocês colocaram para as falas aqui, pra gente tentar descobrir se o mundo realmente estava chato. Óbvio que com o nosso viés do que é um mundo legal e de alguma forma um dia dirão se esse mundo realmente é o mais legal com os nossos vieses, e talvez não seja vieses, talvez seja o fato de que a gente já está vivendo um pouco do futuro antes de toda a sociedade que ainda não o conhece e não sabe o quão legal é, assim como ela estava contando sobre a possibilidade de viver uma vida
da qual você gostaria de viver com seus pais, mais próxima do que o que de alguma forma as ideias deles querem, né? Você que nos assiste, agradeço por todo o coração estar aqui até esse momento e de alguma forma espero que também você replique parte do que a gente está contando aqui, porque se existe algo que faz com que as pessoas possam entender que as suas opiniões podem machucar e podem de fato sim construir um mundo chato, é a dificuldade que elas têm em olhar e conversar e ouvir outras pessoas das quais elas ainda não conseguiram ter o poder da ouvirtude, que é a virtude de ouvir. Então, se você teria essa delicadeza, por favor, compartilhe isso com as pessoas que você acredita que deveriam escutar, tá bom? A gente se vê nos outros podcasts. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.